que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo seja derramada sobre cada um de nós, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Irmãos e irmãs, hoje o Senhor nos traz um alerta muito importante, que nós devemos vigiar para não cairmos em adivinhações, feitiçarias, nessas palavras de cartomantes, de ciganas que leem as mãos. Deus, Ele aqui vem nos alertar para fugirmos de tais práticas. Em Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 14, o Senhor deixa bem claro a este respeito. No 9 ele começa: quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos. Que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício. Hoje eles sacrificam animais. Eles oferecem animais. Eu não posso acreditar, eu não quero nem acreditar que eles sacrifiquem alguma criança. Mas o Senhor está dizendo aqui que eles faziam isso, aqueles povos. Por isso que eles perderam a terra. Ele disse, nem que seja adivinho, aqueles que ficam com adivinhações, lendo mãos, prognosticador, que ficam jogando cartas e dando prognósticos, cartas de tarô, lendo mãos, ciganos, há pessoas que são acostumadas a essa prática. Isso para Deus é abominação. Agoureiro, feiticeiro, que faz feitiçarias, encantador, necromante, praticante de magia, ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos, assim diz o Senhor. Sejam perfeitos para com o Senhor, seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos. Mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. O Senhor não permite que façamos tais coisas. Todas estas práticas são abominação, pecados imperdoáveis diante de Deus. Então devemos estar atentos, irmãos, porque chegam diante da gente essas coisas. Eu vou dar a vocês duas situações que aconteceu na minha vida a respeito disso. Vou falar da primeira, quando eu ainda era muito jovem. Tinha meus 3 filhos pequenininhos. Então, fui trabalhar e lá no trabalho todo mundo brincando, conversando, quando chegou uma pessoa. Foi uma alegria grande quando essa pessoa chegou. Essa pessoa era muito carismática, muito querida, essa pessoa no nosso ambiente, no nosso meio do trabalho. Aí dizendo que essa pessoa, que ele morava até no interior, ele fazia o trabalho porque era de âmbito estadual e ele tinha o costume de ler mãos. Ele lia a mão das pessoas. E aí, lendo a mão de todo mundo,
e falando isso e aquilo de uma e de outra, e eu fiquei curiosa. Mas eu fiquei por ali observando, e aí ele veio e pegou a minha mão para ler. Eu não deveria ter deixado ele ler minha mão. Era para eu ter dito: a minha vida a Deus pertence. E ele é quem sabe o que vai acontecer ou o que aconteceu na minha vida. Minha vida é dele. Mas eu não tinha, irmãos, conhecimento da verdade. Eu não tinha maturidade. E assim eu permiti que aquele senhor, ele lesse a minha mão. E ali, porque você sabe, o demônio, ele diz coisas que... Ele é um mentiroso nato. Mas ele diz coisas que você realmente está acontecendo na sua vida para você acreditar na mentira que ele vai dizer depois. Então, ali conversando não sei o que, e de repente ele vai e diz: você tem 2 filhos. Eu tinha 3. Então, imediatamente eu disse: não, o senhor está enganado. Eu tenho 3 filhos. Aí ele disse: não, mas na linha tal aqui diz que você tem 2. Não é, fulana? Aí ele estava acompanhado de uma pessoa. E essa pessoa disse: olha, porque é o seguinte, quando acontece isso, quando ele vê só isso, é porque você não vai criar os 3. Você teve esses 3 filhos, mas você só vai criar 2. Quando ela falou isso, o mundo desabou na minha cabeça. Eu fiquei extremamente angustiada. Eu terminei ali o tempo do trabalho, não sei como. E eu fui correndo para casa naquela angústia. E no caminho eu chorei muito, eu me aperriei. Eu lembro que eu no ônibus e chorando. Quando cheguei em casa, angustiada, tristeza profunda. Eu acreditei na mentira de Satanás. Aquilo me queimava, me destruía por dentro. Eu estava destruída quando eu cheguei em casa. E ali eu fui pedir a Deus um socorro ali, pedindo socorro de Deus. E quando eu fui buscar o socorro de Deus, a minha filha caçula, a pequenininha, mais novinha, teve dificuldade de subir ali para chegar onde eu estava. E ela disse: não vai acontecer nenhum mal. Quando ela falou aquilo, porque ela não sabia o que eu estava desesperada, com medo daquele mal. Quando ela disse aquilo, não vai acontecer nenhum mal. Aquilo foi como um bálsamo, irmãos. Foi a misericórdia do Senhor na minha vida. Deus, ele usou a minha caçulinha, a mais nova, para dizer aquilo. E aquilo me renovou, me trouxe paz e alegria. Eu fiquei reconfortada, aí eu senti vontade de jantar, porque eu tava tão desesperada, irmãos. Vocês não fazem ideia da tristeza que estava no meu coração. Mas quem é mãe que está me ouvindo aqui, sabe o que foi que eu senti. Porque aquilo foi como uma verdade para mim. Porque eu não conhecia a verdade. Olha o problema de você não conhecer a verdade. É que qualquer mentira você acredita. Mas ali, irmãos, não era só uma pessoa mentindo. Era Satanás agindo. E o que foi que aconteceu, irmãos? Com poucos meses daquele fato, a minha filha, que tinha falado que não ia acontecer, foi atropelada, irmãos. Sofreu um acidente. Foi uma coisa tão terrível, irmãos. Vocês não fazem ideia da angústia que eu senti. Do desespero que eu senti. Daquela confusão que ficou na minha mente na hora que eu estava levando minha filha para o hospital. Eu só dizia isso: Senhor, não permita que este mal que ele aconteça. Senhor, não permita que aquilo que aquele homem falou aconteça. Senhor, eu desesperada. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me. Clamei ao Senhor. E a minha filha ainda precisou se submeter a uma cirurgia pelo edema, que foi uma pancada muito grande na cabeça da minha filha. E foi preciso fazer. Ali ela passou 8 dias
esperando para poder fazer a cirurgia. E ela ficou com o rosto totalmente roxo, muito inchada. Ela ficou assim, foi uma coisa, meus irmãos, que vocês não fazem ideia do conflito, do desespero que eu passei ali, naquela situação da minha filha daquele jeito. Quando você não conhece a verdade, como é perigoso. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e restabeleceu a saúde da minha filha. Inclusive, ela sonhando, porque ela tinha dores terríveis na cabeça, até o dia da cirurgia. E ela disse que o anjinho, ela sonhou com um anjinho pulando com ela na cama. Ora, ela não podia nem fazer muitos movimentos por causa do edema que ela estava na cabeça. Mas ela sonhou com um anjinho com ela, sorrindo muito, pulando e brincando com ela e dizendo para ela que ela ia ser curada. E aquilo me trouxe ânimo, me alegrou, me trouxe esperança. E ela fez a cirurgia no hospital infantil, tirou aquele coágulo de sangue e graças a Deus, minha filha foi totalmente curada. Totalmente curada. E aí, quando eu conheci a verdade, eu lembro bem que o pastor falava isso, que o adversário de nossas almas, ele ouve aquilo que nós falamos, mas não aquilo que nós pensamos, porque ele é tão carnal, ele é tão carne, que ele ouve o que fala a carne, por isso que nós devemos ter muito cuidado com o que falamos. Mas ele não ouve aquilo que nós oramos, que nós conversamos com Deus, porque ele é pequeno. Ele é um anjo caído. Ele é derrotado porque Jesus morreu por nós. Então ele já perdeu. Ele é enganador. Ele está aqui enganando as pessoas. E aí, irmãos, enquanto que o pastor falava isso, veio na minha letra. Sim, ele disse assim, que o demônio, ele usa, as pessoas fazem essa coisa de leitura de mãos, disso, daquilo, daquelas coisas, mas é com um pensamento, o Satanás, naquilo que ele acertar, acertou, e naquilo que ele errar, ele vai por trás e fica tentando de alguma forma fazer com que aquilo aconteça, para que a pessoa diga, eita, bem que aquele adivinhador disse aquilo, olhe como ele acertou. Então, como ele é ladrão, mentiroso, ele fica tentando de todas as formas trazer o engano à pessoa. E aí ele pode ter causado esse acidente, justamente ficou na minha mente isso, olha aí, então esse acidente, quando eu conheci a verdade, eu entendi. Era ele tentando que aquela maldição que ele lançou na minha vida, que aquilo acontecesse. Então, como foi perigoso eu ter permitido que aquele homem lesse a minha mão. Aquele senhor. Já tinha lido de todo mundo lá no trabalho, na repartição. Então, o que acontece, irmãos? Conhecendo essa verdade, passados mais alguns anos, eu vou a serviço, numa viagem, vou a serviço a uma cidade aqui do Rio Grande do Norte. Um município aqui do Rio Grande do Norte, a trabalho. E ali a gente já chega naquela ansiedade para resolver Fui abordada por 2 ciganas. As 2 ciganas, com aquela conversa bonita, não sei o quê, fez logo elogios, que eu era muito bonita, que não sei o quê, e me dê sua mão, que eu vou dizer. Irmãos, aí já era uma serva do Senhor, que já tinha conhecido a verdade. Aí foi diferente, irmãos. Eu disse, não. Essa mão e essa vida aqui ao Senhor pertence. Mas você não quer saber do seu futuro? Eu digo, a Ele pertence. Ele é quem vai dizer o meu futuro. Não é Satanás que vai dizer, não. Ela, não, mulher, eu não sou isso, não sei o que. Eu digo, não. Você não é, você é uma vítima dele. Por isso que você está aí, pedindo para ler minha mão. Você é vítima dele. Quer esse Jesus para você também? Então, quando alguém oferecer a você esse tipo de prática, dizendo coisas, elogios, palavras boas e não sei o que, e pegando sua mão, não deixe. Não deixe que Satanás tenha acesso à sua vida. Não abra brechas
para ele bagunçar. Não deixe. Não busque esse tipo de prática. Se até hoje você procurava, peça perdão ao Senhor. E peça que Deus quebre toda maldição que Satanás tenha colocado na sua vida. Que ele quebre. O Senhor pode todas as coisas. E ele quebra todos os grilhões. Todas as potestades do mal caem por terra diante do poder de Deus. Aí eu não deixei que aquelas duas senhoras ciganas lessem a minha mão e jamais, irmãos, jamais permitirei. Criei meus filhos explicando isso para eles, que não permitam nenhum tipo de coisas que desagradam a Deus, porque é maldição. Tem gente que fica querendo ouvir o que esses homens falam no final do ano, aí joga os búzios. Não façam isso, é só maldição. Satanás maldiz e fica ali, lutando para que aquilo aconteça. Usando pessoas que não têm conhecimento da verdade, para chegar até você e fazer aquele mal acontecer justamente para você cair no engano de Satanás. É mentira, irmãos. Tudo isso aqui é mentira. Mesmo que eles falem alguma coisa que está acontecendo na sua vida, ou que aconteceu, saiba que é Satanás puro falando ali com você. Diga para ele: sai, Satanás, porque ao Filho de Deus tu não tentarás. Tu não tentarás. Tu não vem com conversa bonita para mim, não. Porque eu já sei quem é você. Eu já fui avisado por Deus. E hoje é um aviso do Senhor. Se você não foi avisado antes, ou avisada, está sendo avisada agora. A partir de hoje eu digo para você que no livro de Deuteronômio 18, do versículo 9 ao versículo 14, o Senhor fala com toda clareza que é abominação. Coisas do demônio. Todo esse tipo de coisas que falam que você faça tal coisa, que aí tal coisa acontece. Não faça isso. Porque você está duvidando do poder de Deus na sua vida? Você está acreditando que se você fizer aquele tipo é porque eu não estou conseguindo, não está chegando a palavra do que eles falam. É tipo não é um tipo de que você faça determinada coisa para que aquilo aconteça. E eu não tô, a palavra fugiu. Mas o Senhor, Ele está dizendo para você: fuja destas práticas, porque elas levam para a morte, porque elas nos afastam do Senhor, do autor de sua vida. Fuja disso. Tudo que for crendice, fuja. E cuidado como você está criando seus filhos. Nos desenhos animados de hoje tem muita magia. Muita magia. Muitas coisas de magia, do feiticeiro tão bonzinho, o bruxinho tão bonzinho. Só faz a magia para o bem. Só faz... Irmãos, isso aí é uma mensagem que é demoníaca. Por trás dessa coisinha do bonequinho tão bonitinho e tão bonzinho. Os monstrinhos. Há toda uma preparação para levar o teu filho ou a tua filha para a morte eterna. Cuidado, o enganador, ele investe contra a sua família. Ele investe contra os seus filhos. Ele tenta contra você. Mas uma coisa é você conhecendo esta verdade, Deuteronômio 18. E outra coisa é você não conhecer essa verdade e cair no conto do vigário.
E muitas vezes, irmãos, tá certo que tem uns que realmente são mentirosos. Aqueles que praticam essas coisas, eles sabem que não estão invocando mesmo demônios, que é tudo palhaçada deles. Tem uns que fazem assim. Mas tem outros que eles invocam Satanás mesmo. E você vai para lá o quê? Pedir maldição para você? Não. Cuidado! É o alerta que Deus traz para você hoje. Cuidado! Não procure esse tipo de prática. E agora, irmãos, eu quero encerrar a nossa palavra lendo um versículo que está no livro de Números, um pouquinho antes de Deuteronômio, um pouquinho antes daquele que eu li. No livro de Números, capítulo 23 e versículo 23 também. Ele diz assim, o Senhor: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora, se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus por nós? Então, irmãos, eu estou dizendo isso aqui porque se você já andou nisso, você já buscou esse tipo de prática. E agora você diz, e agora? Mas eu já fiz a maldição acontecer. Eu já... Não. No momento em que você se arrepender verdadeiramente e não voltar a cometer as mesmas atitudes, as práticas abomináveis diante de Deus, porque Jesus já morreu por você, já sangrou por você, aquele sangue inocente tem poder de te livrar de todo este encantamento, de todas estas maldições onde você andava. E a partir de agora, você será uma nova criatura. A partir de agora, a sua história vai ser outra. E você vai falar dos grandes feitos, como eu falo, do Senhor. Porque os meus filhos, os 3, foram criados. Um tem 38, o outro 37 e essa caçulinha já tem 34. Vai fazer agora, por isso que eu estou dizendo 34. Mas tem 33. Graciele tem 2 filhos. É essa que Satanás tentou mostrar que ele que estava certo e que eu ia ficar só com 2 filhos. Essa, graças a Deus, é uma bênção. Ela hoje não está, porque ela está com as criancinhas, está com um filho pequeno. Então, hoje ela não está no grupo de louvores, mas o esposo dela era líder do louvor. Inclusive, o esposo dela tocou neste último culto que houve na igreja, que eles congregam, e ela agora não está cantando, mas vai voltar a cantar para o Senhor. Ela faz parte do louvor, fez parte durante muitos anos do louvor da igreja, agora está cuidando dos filhinhos dela e depois vai voltar, se Deus quiser, a ministrar louvores ao Senhor. Porque é assim que o Senhor faz. Ela é muito voltada ao Senhor. Ela, como a outra também e o meu filho, eles são para mim muita alegria, dádivas que o Senhor me concedeu. Os meus filhos e os meus netos. Então, a minha filha, o mais velho é Gabriel, aí depois tem o Gabriela, a do meio, que tem a minha netinha Thaisinha, e que já tem 7 anos, a minha neta mais velha. Aí Graciele é essa que o Senhor usou para dizer que o mal não ia acontecer. Ela tem 2 filhos. E um dos filhos dela é Daniel, o outro é Lucas, o caçulinha é Lucas. Então, Graciele, ela tem Daniel e Lucas, e o Daniel foi aquele que um dia apareceu aqui no vídeo, que ele chegou de repente aqui, abriu a porta do quarto, chegou e
E aí eu não pude evitar a chegada dele, aí eu aproveitei e apresentei ele, mostrando a vocês que ele foi o menino que numa tarde, no auge dessa pandemia, ele sonhou e chegou muito feliz e pulando disse: vovó, eu tive um sonho, vovó. Chegou aqui à noitinha, que ele sonhou à tarde, no sonozinho da tarde da criança. Ele disse: eu tive um sonho, vovó, que eu estava no céu e lá todos cantavam. E o mal vai sair, e o mal vai sair. Mas eu fiquei muito feliz, irmãos, porque eu também tomei posse daquela palavra. Aí eu entendi que o mal da pandemia e o mal maior da corrupção que estava destruindo, das ideologias satânicas, todo aquele mal que estava contra a terra, contra nós, ele vai sair. Eu creio, irmãos. Eu creio que aquilo que o meu netinho sonhou, eu creio que vai se cumprir. Eu estou vendo se cumprindo. Eu estou vendo pessoas sendo desmoralizadas. Pessoas que nós não esperávamos, que reputávamos como pessoas de bem, como autoridades máximas, Supremo Tribunal Federal, coisas que a gente não esperava. Mas quem não é de Deus vai sair, vai cair todo o mal. As ideologias satânicas, elas não vão prevalecer, porque o mal, ele vai sair. Eu creio, irmãos. Eu creio na promessa do meu Senhor. E aquele não foi um sonho normal. Porque eu não estava perguntando ao meu neto, nem estava falando nem sobre os problemas com a minha filha diante dos meus netos. Eu respeito a infância. Eu faço aquilo que Satanás não faz. Satanás está invadindo as nossas crianças com desenhos distorcidos, com ideologias satânicas nos desenhos, fabricando brinquedos com sexos, uma boneca com sexo masculino. Quando a criancinha, mãe, ele tem um pintinho, mas ele não é uma boneca. Quer dizer, confundindo a cabeça das crianças, quem faz isso é Satanás. Mas eu procuro nem falar de assuntos problemáticos diante dos meus netos. A ideia que eles têm é que o mundo está perfeito. Porque é assim que nós devemos trazer para as nossas crianças a paz, para que elas cresçam em paz, sem mentiras, sem misticismos, sem magias, sem enganos. Trazer amor, trazer paz, trazer conforto. A minha conversa com meu neto é que Deus é bom, Deus é grande, Deus colocou ele aqui na terra para um dia ele servi-lo. É assim que Deus faz. E aí, irmãos, e Deus me revelou mesmo, porque esse meu netinho, Daniel, esse que sonhou que o mal vai sair, que havia eles todos cantando isso. Ele falou, ele também disse nesse sonho, que ele disse que nós deveríamos nos afastar das coisas do mal. O homem deve se afastar das coisas do mal. E aí, quando ele nasceu antes do tempo e ficou na UTI 9 dias. E o Senhor me revelou, quando a gente ainda estava no hospital, com a respiraçãozinha dele, aquele cuidado, aquela preocupação toda, e eu muito angustiada, eu orando ao Senhor. O Senhor me revelou, ele já um homem dos seus 40 anos, ele alto, e ele falando ali, e forte, ele estava forte, não era nem aquele povo musculoso não, era meio que gordo, Deus me mostrou, e mostrou que ele tinha uma roda de senhoras, como que ele tivesse falando, pregando para elas, como um ciclo de oração. O povo estava ali em oração,
tinha umas senhoras e ele foi chamado para falar alguma coisa que era ligada a isso. Ele estava em pé e elas estavam ouvindo, senhoras ali ouvindo aquilo que ele falava. Aí eu disse, minha filha, fique tranquila, porque Deus me revelou Daniel já com seus 40 anos e ele falando, ele pregando ali para aquelas mulheres. Aí eu fiquei tranquila e realmente ele está com saúde, graças a Deus, super bem, graças a Deus. E Deus é quem vai permanecê-lo assim, com saúde para servi-lo. O homem tem que crescer em Cristo, tem que servir a Deus. Eu tenho fé em Deus que todos os meus descendentes, eles irão adorar e servir ao Deus Altíssimo. É assim que nós devemos pedir a Deus. Mas o que eu quero dizer é isso. Não era porque meu neto tivesse preocupado, aí vou dizer à minha avó porque ela está desesperada, não. Ele disse aquilo que Deus fez ele sonhar e ele vir dizer. Aí minha filha disse, foi mãe, foi mesmo, ele estava falando isso, que sonhou isso. Eu quero dizer, irmãos, que há esperança para aquele que anda em Cristo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É tempo de arrependimento, de abandonar as velhas práticas, o velho pecado, os maus costumes e andar conforme os planos do Senhor. Ele é Deus. Ele é Senhor. E Ele quer que você saia desse caminho que te leva para o engano, para a morte eterna. Ouça a voz do Senhor e não a voz da cigana, do que lê a tua mão, daquele que lê cartas, que lança sorte, que lança búzios, não sei o que mais lá. Não, irmãos. Você quer que o próximo ano seja melhor? Comece hoje a orar pedindo a Deus, ao único que pode fazer se tornar melhor. Você quer uma solução para a sua vida? Só está nele. Você não precisa de buscar esse tipo de prática. Jesus quer te salvar. Ele quer te dar vida e vida em abundância, cheia de paz e de alegria. Que Satanás não tenha acesso à sua vida. Quando você se permite, aí ele tem acesso. Não deixe isso acontecer. Amém, irmãos? Amém, irmãzinha? Então deixe isso para lá. E se você é a pessoa que lê, irmãos, que está me ouvindo agora, é a pessoa que cartas, que não sei o que mais lá, é a pessoa que pratica esse tipo de ideias que eu vou ler para vocês entenderem cada coisa do que é. Vou só reler só esse pedacinho. Que sacrificam, que eles naquele tempo sacrificavam os próprios filhos. Esse povo que Deus tomou a terra deles, eles lançavam os filhos no fogo, em sacrifício aos demônios. Mas ele disse aqui, aí ele disse, adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou qualquer que consulte os mortos. Cuidado. Aí, se esquecer disso que eu estou dizendo, Deuteronômio 18, do capítulo 18, do versículo 9 ao 14. Amém? Vamos orar? Amado e misericordioso Deus, Pai de infinita bondade, Pai de infinito amor, em tuas mãos santas e poderosas, eu te consagro, eu te entrego toda a terra e céus, todo o universo, todos os seres viventes que há no universo. Todos nós, Pai, eu consagro a Ti e clamo que venha o Teu reino sobre nós, sobre toda a terra,
sobre os céus, sobre o mar e sobre tudo que há neles. Tudo eu entrego a ti e clamo, Pai, que o Senhor nos defenda, nos proteja, nos livre de todo o mal. Todo o mal visível e todo o mal invisível. Livrai-nos, Senhor. Livrai-nos, Pai, de todas as ciladas de Satanás, de todos os planos do diabo. Livrai-nos, Senhor. Que caia por terra agora o inimigo de Deus e seja restabelecida a casa do Senhor. Que o Senhor faça morada em nós. Que o Senhor nos proteja, nos livre de todo mal. Que o Senhor derrame da tua unção para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Abandonem as práticas abomináveis que nos levam à morte eterna. E olhem para o alto, onde há salvação. Olhem para ti. Tudo isso, Pai, que eu vos peço, é no nome do teu Filho Jesus Cristo. É no nome do teu Filho Jesus Cristo. Agora também vos peço, Pai, sara a nossa terra, cura as nossas feridas do corpo, da mente e da alma. No nome do teu Filho Jesus Cristo eu te peço, por cura. Vem sarando, Pai, todas as pessoas que estão enfermas. Restabeleça a saúde da tia do meu esposo, Pai, que é tão amada por mim, é uma tia para mim. Chegue ali, Pai, aonde ela estiver. E ali, Pai, naquele hospital onde ela estiver, chegue diante de todas as pessoas que estão ali internadas. E faça, Pai, o teu milagre. Milagre de cura. Milagre de salvação. Visite todos os hospitais, meu Pai. Todas as pessoas que estão enfermas, tanto nos hospitais como em suas casas, nos seus lares, se recuperando. Visite, Paizinho, Nerialba, Pai, minha prima, que está com Covid. Visite ela, Paizinho. Restabeleça completamente a saúde dela. E não deixe, Pai, que seja ninguém mais contaminado. Eu te peço, Pai, proteja o meu tio, é idoso. Guarde a vida dele, meu Deus. Proteja ele, meu Pai. Para que ele, mesmo que tenha tido contato, que este vírus não faça nenhum mal a ele, nem a ninguém ali daquele lar, daquela família. Todos eles, Pai, sejam agora lavados pelo teu sangue, purificados pelo teu poder. Pai, lava toda a terra, Pai. Não deixa que nenhum vírus da Covid-19, nenhum sobre, nenhum, para que, Pai, ninguém precise de ir para o hospital. Quebre totalmente as forças desse vírus, Pai. É no nome de Jesus que eu te peço. Toma a direção desta causa. Toma a direção, Pai. Abençoa toda a terra com o teu perdão e com o teu amor. É o que eu te peço e te agradeço, no nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Amém. Fiquem na paz do Senhor e libertos, totalmente libertos de todas estas práticas demoníacas. No nome de Jesus. Amém.